Bom dia, deusa! Seja bem-vinda a mais uma Fanny Class, retornando com tudo. E hoje eu vou te dar 3 passos para você colher, participar dessa energia do equinócio de outono, que fala sobre colheita, fala sobre transformação, fala sobre renovação. E aqui eu posso te falar até coisas contraditórias da vida, mas que é nelas que está o grande segredo para a gente alavancar, crescer e prosperar, ok? Nessa live a gente vai ser bem pontual, vamos falar 3 pontos práticos para você prosperar, crescer, transformar, renovar e colher aquilo que já é teu, aquilo que a gente já sofreu há muito tempo, mas que não está conseguindo colher de verdade, ok? A gente vai passar por alguns pontos principais do corpo, da essência do feminino. Então o útero vai ser a nossa principal referência aqui nessa live, tá bom? Então contextualizando. Dia 20 a gente mudou de estação, então toda virada de estação, assim como a natureza, porque nós somos a natureza, a gente sente toda essa movimentação em nós também. E cada estação traz uma dinâmica. Lá no meu canal tem explicando cada estação, a energia que ela traz, o ciclo que ela traz, então se te interessa, corre lá, volta um pouquinho os vídeos que você vai conseguir entender melhor. Mas o outono, ele traz essa renovação. Então, sabe quando as folhas caem, quando fica aquele tapete lindo, assim, todo laranja? O outono é a minha principal estação, assim, que eu gosto muito. E ele nos convida a olhar para dentro, assim como as folhas que caem. Então, na natureza, a gente consegue observar que para a gente ter vida, a gente precisa renascer, a gente precisa transformar, a gente precisa desapegar. Deixar aquelas coisas que já não servem mais, assim como as folhinhas que caem. Só que nesse processo todo, a gente tem uma falsa sensação de que a gente perde. Então vamos mentalizar como se nós fôssemos árvores, como se a gente fizesse realmente parte da natureza. Quando a gente sente que aquelas folhas estão caindo, aquela árvore deve sentir: morri, perdi minhas forças. Já não tenho vida, já não tenho nada, já não me resta nada. E de repente, aquilo passa, porque tudo na vida passa, tudo é mutações, é idas e vindas, é altos e baixos. Aquelas folhinhas começam a surgir, novas, fortes, mais firmes, pronta para uma nova estação, para em breve ela florescer. E na nossa vida a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma falsa sensação de perda. Isso é explicado psiquicamente também na psicanálise como pulsão de morte. Quando a gente vê o nosso potinho vazio, não percebe as coisas que a gente tem. A inveja também é sobre isso. A gente inveja no outro o que a gente tem dentro. Mas a gente não consegue reconhecer em nós, então a gente projeta no outro, fica com raiva do outro. E é exatamente isso. Então o nosso solo, assim como na natureza, ele é o nosso centro de energia, o nosso útero. Então aqui eu quero que você mentaliza, tá? Imagina um solo fértil. Nele há positividade, a alegria, a felicidade, a otimismo, a pulsão de vida. Ali as coisas vão germinar, vão florescer naturalmente. Mas se esse solo tem muitos bichos, muitos vermes, muitas dores ancestrais, muitas questões que aconteceram que não foram vistas, muita pulsão de morte, o que vai acontecer com esse solo? Ele não vai florescer. E é nesse ponto que eu quero trazer a sua atenção hoje para o centro da mulher. Então, se o nosso útero está seco, e o que faz o nosso útero ser seco? O que faz na nossa vida, né, a gente ser uma mulher seca, infértil, não só fisicamente, porque também podem se manifestar, né? Mas é de uma forma energética. Então, se a gente está seca, a gente não consegue enxergar beleza em nós, não conseguimos ter esperança, não temos desejo, né? Desejo de se arrumar, desejo de sair de casa, desejo de sonhar. Para onde foi toda essa alegria, essa empolgação? Às vezes a gente sente cansaço, sente sobrecarrego, não consegue mais se conectar com a leveza, com a empolgação, com o descanso, com o prazer.
essa mulher está seca, num solo seco. Porque ela ainda está vendo tudo que falta, tudo que ela ainda não tem, esse vazio. Esse é o solo seco, o útero seco, a mulher seca. Mas se o útero tá dentro de si, né? Você tá firme em você, tem desejos, tem sonhos, vê que você já viveu muito, que você já tem muito para dar, que não falta nada, que você tá no momento certo da sua vida, que você simplesmente entrega e faz as pazes com esse feminino e masculino dentro de você. Esse solo, ele se torna fértil. O seu útero é saudável, você é saudável, a sua vida é abundante. Porque nós somos a natureza, então na natureza nada falta. E dentro da gente também, naturalmente, nada irá faltar. Desde que a gente esteja no nosso lugar, no nosso centro, enxergando o nosso potinho cheio, não vazio. E aqui eu vou falar para você os 3 passos, tá? Práticos, para você conseguir colher e aproveitar essa energia do outono. Vocês repararam que aqui tá um cenário diferente, eu ainda tô me adaptando, tá? Eu mudei de casa recentemente, para algumas que acompanham aqui eu comentei nas lives anteriores. E muita coisa tem acontecido na minha vida e que anteriormente eu não acreditaria, tá? Porque eu era uma pessoa assim muito com excesso de energia masculina. Então toda essa baboseira eu achava que era baboseira. Tudo que eu falava, não é possível pra mim. Não tem condições. Isso há 6 a 5 anos atrás. Hoje é uma realidade que realmente eu mudei dentro e cada vez mais eu me torno uma pessoa leve, feliz, abundante, próspera e percebo que os setores da minha vida entram em equilíbrio quando eu estou no centro. Eu percebo que o meu casamento é saudável, eu percebo que não me falta dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu vejo que eu tenho um profissional que eu me sinto realizada, eu sei que eu faço diferença, eu sei que o meu corpo está saudável, o meu útero. Viu que deu uma travada? Eita! Então, depois de muito tempo, o meu útero está saudável, porque nem sempre ele foi. Eu percebo até no meu corpo físico, então eu tinha excesso também de gordura porque eu queria me proteger. Então era muito difícil, eu era louca da academia, eu queria ser musculosa, eu queria ser cavalona, mas parece que era impossível. Hoje em dia eu tô na minha melhor forma, em todas as áreas possíveis. E tudo mudou quando eu mudei dentro, quando eu trouxe essa cura, essa transformação pro meu solo, pro meu ventre, pro meu feminino. É onde tudo acontece. Mas antes mesmo da gente abrir esses portais uterinos, então sim, são vários portais uterinos, até aqui o topo da cabeça também, a gente precisa limpar antes de fazer a abertura deles. E ali a gente se depara com muitas questões ancestrais, com muitas dores, questões de abuso, questões que não foram vistas, críticas sobre você mesma, feridas de rejeição, de abandono, de traição. Então a gente precisa colocar uma lupa nisso tudo. Limpar para depois abrir esses portais e aí sim você ter um solo propício para você plantar suas sementes. Porque senão é como se você se sentisse em vão, sabe? Uma vida em vão, como se seus sonhos não pudessem realizar, como se você estivesse fazendo e nada acontece. Por quê? Você está plantando, mas aquela semente não tem como florescer em um solo que não é fértil, em um solo de dor. Num solo de dor, você plantará sementes que vão ter raízes de dor. E aquilo que você colher vai ser de acordo com as suas raízes. Então, é bem a dinâmica do dinheiro que eu ensino também na metamorfose. Raízes de dor. Quando você vê o dinheiro com raiva, com ódio, com vingança, você vai colher daquilo. Por isso que fala que a energia que a gente atrai dinheiro é a felicidade. Porque deve ser uma raiz de felicidade. Mas não é só vibrar na felicidade. É entender de uma forma, né, do inconsciente, qual o primeiro impacto que você teve. Aonde você viu isso? Quais são as suas referências na família? Porque não começou em você.
Você está replicando. E aí, quando a gente entende, a gente consegue mudar, reprogramar. Então, o primeiro passo para compreender sobre como receber essa energia do outono, desse equinócio que é colheita, é você entender sobre o dinheiro. Muitas vezes a gente quer controlar esse dinheiro. Isso aqui é muito contraditório. A gente tem reserva de emergência e a gente quer ficar com dinheiro assim, porque pode faltar. Porque assim a gente tem o controle dele. Porque assim a gente garante as nossas coisas. Mas tem porém. O dinheiro, ele precisa de propósito. Ele precisa de movimento. Ele é a vida. Ele é a pró da vida. Então imagina, o que acontece se você prende uma coisa que era para estar em movimento? Menos movimento ele vai ter. Menos dinheiro vai vir. Isso é muito contraditório, por quê? A gente tem modelos mentais e a gente aprendeu na nossa sociedade, na nossa família, que a gente precisa guardar, que a gente precisa reter frases, né? Ai, dinheiro não dá assim do nada. Você tá achando que eu tenho árvore de dinheiro? Ah, dinheiro não cai do céu. Não sei o quê. Então, o que acontece? A gente quer reter o dinheiro por achar que ele vai ficar. E a pior coisa que a gente pode fazer é reter o dinheiro com medo da falta. É garantir com que ele esteja aqui porque ele pode faltar. Porque assim eu tenho controle dele. Então aqui tem uma dinâmica, tá? Que aqui é um contexto generalizado, cada caso é um caso. Mas tem pessoas que soltam dinheiro demais, possivelmente elas têm raiva desse dinheiro, elas têm medo desse dinheiro, por isso que ele não fica. Ou a pessoa retém esse dinheiro demais, também por medo da falta. Como flui? Alegria. É você entender de uma forma racional da onde veio esse modelo mental desse dinheiro. Por que você está vendo o dinheiro dessa forma? Qual a sensação quando a gente pega o dinheiro? Eu tenho medo que ele falte, eu tenho raiva dele, eu não quero que ele fique na minha conta? Porque a gente tem que olhar para o dinheiro e pensar, o dinheiro serve à vida. O dinheiro serve a mim. Eu quero ter dinheiro para mim, para os meus sonhos, para a minha realização. E aí você entende assim, ó, eu tenho tanto e eu tenho certeza que não vai faltar porque eu sou abundante, que eu não vou me preocupar em reter o dinheiro. Eu solto, porque na energia de movimento, a pró da vida, a pró de mim, da minha realização, do meu bem, né, do meu bem-estar, eu solto. Isso é muito contraditório porque é contraintuitivo. A gente solta. E é um desafio principalmente para as mulheres salvadoras, que tem essa ferida, né, muito forte de não conseguir fazer coisas para si mesma, que aí você vai ter que fazer coisas para você, se desafiar. Coisas que a gente tem dó de comprar para nós mesmas. Eu era muito assim, dó de comprar coisas, por exemplo, para casa eu comprava, para as pessoas eu comprava, mas se fosse um creme de cabelo diferente para mim, eu já segurava. Se fosse uma massagem, eu já segurava, porque eu aprendi que isso era útil, que não era útil, que era inútil, na verdade. E aí, o que acontece? Você fala, ok, o meu dinheiro é pra mim, o meu dinheiro é a pró da vida. E quanto mais eu solto, mais ele está em movimento e mais vem pra mim. É literalmente isso, bem contraditório, mas é isso, tá? E eu percebo realmente na minha vida, quanto mais eu solto, não significa que você não possa guardar dinheiro. Mas você tem também que trocar essa palavra de tipo, ao invés de reserva de emergência, quanto mais a gente tem reserva de emergência, o que o dinheiro entende? O dinheiro é uma energia. Então ele precisa de um propósito. Aí literalmente você deu o propósito para o dinheiro, ó. Reserva de emergência. O seu propósito, dinheiro, é emergência. Aí ele vai falar assim, opa, tá bom, vou ficar aqui, mas eu preciso de um propósito. Então vai haver uma emergência. E várias pessoas armazenam o dinheiro lá para uma emergência. E aí é óbvio que vai haver uma emergência.
para aquele dinheiro ir, porque ele é movimento, porque ele é propósito. Então a gente só tem que redirecionar. Ao invés de falar reserva de emergência, fala investimento. Vou ter uma reserva de investimento. Vou ter uma poupança de investimento. Que aí você consegue dar um propósito para esse dinheiro. Falar, opa, dinheiro, eu sei que você é energia de movimento. E agora eu vou te dar um propósito a prol da minha vida. Você vai realizar os meus sonhos. Você vai realizar os meus desejos. Você vai para minha bolsa de investimento. E aí você coloca o dinheiro lá. Dificilmente, eu posso te garantir, tá? Dificilmente vai ter imprevistos, emergências, como se fosse uma reserva de emergências. Oi, Kelly. Reserva de oportunidades. Exatamente. A gente só tem que virar a chave e dar um propósito diferente para esse dinheiro. Esse é o primeiro passo para você conseguir crescer e ter essa colheita propícia desse mês de outono, né? Desse equinócio de outono, que vai ser uma jornada. Então ali você vai estar mais conecta com a natureza, com a energia que está vindo. E a energia do outono é renovação, transformação e colheita. Então se a gente já plantou muito lá atrás, se a gente sabe que plantou, tá na hora de colher. Mas a gente precisa reprogramar, olhar para as coisas de uma forma diferente. E muitas vezes essas coisas vão ser contraintuitivas, vão ser contraditórias, como eu disse aqui para vocês. A gente aprendeu que a gente precisa guardar dinheiro, mas na verdade a gente precisa soltar esse dinheiro. Quanto mais a gente retém, segura, mais ele escapa das nossas mãos. Já tentou segurar a água? É literalmente. A água é a vida, é o movimento. E o dinheiro é a mesma coisa, tá? Segundo passo, que também é muito contraintuitivo. Às vezes, nós filhos, a gente quer ajudar muito os pais, a gente se sente culpado em deixar os pais ou abandonar os pais. A gente não foi ensinado a ser filhos, a gente não sabe. Assim como eles também não foram ensinados a ser pais. E muitas vezes a gente troca esses papéis. A gente quer ser mãe da mãe, pai do pai, pai da mãe, esposo da mãe. E a gente começa a dar pitaco demais, a querer resolver demais a vida deles. E muitas vezes o ponto contraintuitivo é literalmente, assim como o dinheiro, você também soltar os pais. E às vezes você vai ser taxada de a que abandonou os pais, a que rejeitou os pais, a que deixou os pais de lado. Só que tem um ponto bem crucial quando você faz isso. Além de você acessar uma culpa, e você vai ter que lidar com essa culpa, entender que aquilo é normal, que o processo, até na natureza a gente consegue observar isso, que quando os filhotinhos crescem, a mãe começa a expulsar eles do ninho, as gatas começam a bater nos filhotinhos para eles irem para a vida. Esse é o movimento natural. Só que a gente tem muita resistência de soltar, de abandonar os pais, porque eles deram a vida a nós. A gente tem uma sensação de dívida. Minha mãe me deu a vida, logo eu preciso viver para ela, eu preciso viver por ela. E a gente se sente culpada. Só que, se você entende que a vida só passou por ela, não foi literalmente ela que te deu, porque assim como você recebeu, ela também recebeu, a avó dela também recebeu, e a vida passou ciclos e ciclos até chegar a você. E nesse contexto, tudo já foi pago. Você simplesmente precisa fazer algo de bom com essa vida. Lembra que o dinheiro precisa de propósito? A sua vida também. E o propósito da sua vida é você viver a sua vida. Literalmente. Como você bem entender o seu destino, a sua história. E aí você pega aquela vida que a mãe te deu, ao invés de falar eu vou retribuir com a minha própria vida, você fala, mãe, eu honro a sua história, eu recebo a vida. E eu vou fazer algo de bom com ela. E ali você solta a mãe. Entende que você, por mais que você tente muito, é impossível você suprir um lugar que não é seu. É impossível você ser mãe da mãe. É impossível você ser pai da sua mãe. Minha mãe estava aqui de férias há uns dias atrás.
E ela também é bem intuitiva, né? E ela me contou um sonho. E olha só esse sonho que eu vou explicar exatamente essa dinâmica. Não vamos aprofundar muito, mas aqui é rápido, prático e também eu sei que é direto no ponto, tá? Ela sonhou que a irmã dela, mais nova, dava um bolo de aniversário para ela, bem lindo, enfeitado, confeitado. E quando ela ia comer esse bolo, ela falou que o bolo era ruim. E ela falou, ai, não entendi esse sonho, é bom ou é ruim? Geralmente a galera da minha família me pergunta o significado dos sonhos. E aí eu falei, vamos por partes. Família materna, tá? Então ela sonhou com a irmã, a família materna, a irmã é mais nova. Pega esses pontos, irmã mais nova. E ela deu um bolo. O bolo representa o quê? Nutrição. Então a irmã mais velha estava dando nutrição para a irmã que veio antes, a mais velha. E a gente sabe sistemicamente que gerações futuras não dão para gerações passadas. Eles passam adiante. Então aquela irmã estava tentando passar tudo que ela tinha, a coisa mais bela que ela tinha, tudo que ela conseguiu naquele bolo. E deu para minha mãe. Só que o bolo não vai ser bom, não vai nutrir, não vai ser o suficiente. Porque não tem como a gente se ocupar num lugar que não é nosso. E foi exatamente isso que eu expliquei para ela. Falei, olha só, a sua irmã tentando nutrir você, tentando ser a mãe, tentando dar o que você não recebeu. E mesmo que você receba o máximo daquela pessoa, não vai ser o suficiente. Nunca vai ser o bastante. E aí a gente entende o porquê que a gente doa tanto para as pessoas e não supre. E parece que é insuficiente, que a gente é incapaz de suprir o que a pessoa espera da gente, o que ela precisa. Porque muitas vezes a gente está num lugar que não é nosso. Nas relações de amigos, no casamento, no profissional, com os clientes, com os pais. E perceba que esses 3 pontos a gente fala de desapego. Desapego do dinheiro, desapego dos pais, das críticas e desaprovar, sabe? Desagradar os pais. Isso é muito contraintuitivo, porque você literalmente vai ter que lidar até com críticas mesmo. Eu já ouvi da minha própria mãe, quando eu comecei a me posicionar, sair desse lugar de salvadora, que eu era ingrata, que eu abandonei, que ela fez tudo e que ela não podia contar com ninguém. Isso dói ouvir. Mas é você lidar com o desconforto de desconfortar o outro, de deixar o outro desconfortável. E aquilo vem com tudo, você vai ter que lidar com isso, com a culpa, com o ressentimento, com a dor, com a mágoa. Mas o ponto principal quando você faz isso de soltar os pais, desapegar deles e deixar o que é deles com eles e ir para sua vida viver o propósito que você ganhou a vida para viver, literalmente, os pais começam a prosperar. Isso era uma tese até então na minha vida. Eu falei, nossa, que interessante, né? A gente solta. Eu percebi que a minha mãe literalmente arrumou um emprego, começou a ganhar mais, e aí eu parei de mandar ajuda, e aí ela não me pediu. Nossa, que interessante. Aí meu marido fez o mesmo com a família dele. Também. A família dele construiu uma casa, alugou uma casa, a mãe dele se aposentou, a irmã comprou uma casa, parece que a família toda alavancou. Eu falei, interessante. Continuei pesquisando, né, a tese, olhando na prática. E aí veio alunas minhas comentando a mesma coisa. Nossa, que interessante. Comecei a fazer as coisas por mim, desafiar meus pais, fazer o que eu quero, de decepcionar eles, e eles também prosperaram. Teve uma aluna até que vendeu, o pai dela conseguiu vender 1 hectare de terra, alguma coisa assim, e que dividiu com ela também. Ela falou, nossa, olha que incrível, ele estava muito tempo tentando vender e não conseguiu. Foi só fazer esse movimento de deixar eles começam a crescer também. Olha só como é um ponto contraditório, né? Parece que a vida é só fazer o contrário. Tudo que a gente aprende, a gente faz o contrário. E aí você entende que você não é responsável pelos pais, você é responsável só pela sua vida. Você lida com todo esse desconforto, com todo esse desapego de tudo que você aprendeu até aqui, de tudo que você pode ser criticada,
e solta. Espera uns meses para você ver o resultado disso, como que ambas as partes vão crescer, ambas as partes vão colher. E a gente não consegue colher se a gente tem questões que não é nossas. Por quê? Agora eu vou ter que desenhar. Eu comprei um quadro, eu só preciso instalar aqui, mas vai ser muito bom pra gente. Olha só como que é. Aqui tá o seu círculo, tudo que você é responsável. Você só é responsável pela sua vida, por esses setores. Mas aí, do nada, você pega outra responsabilidade que não é sua e bota um círculo aqui com mais repartições. Aí você se sente responsável também pela sua avó, pela sua mãe, pela sua irmã, pelos seus clientes, pelos seus filhos. Olha só o emaranhado que fica isso aqui. Tem espaço para você viver sua vida? Não. Mas se você solta tudo isso e fica só com o que é seu, olha só como que fica muito mais leve, literalmente, mais harmônico. E assim é a vida. Não tem como a gente seguir com o que não é nosso. Não tem como a gente colher, porque a vida pode estar te mandando. Vou te dar um exemplo prático, tá? De dinâmicas que a gente faz. Até com empresários que a gente já fez. Ela tá aqui, ó. Eu tenho um projeto, Fanny. Tenho um projeto muito grande, aquilo vai me rentabilizar, vai me dar dinheiro, vai ajudar pessoas, blá, blá, blá. Aí quando a gente foi ver por que não estava acontecendo, por que não estava indo pra frente, por que ela estava travada, insegura, a gente percebeu que no lugar disso aqui, que era para ser dela, ela estava levando projeto dos clientes, projeto dos pais, questões com ancestralidade, e aí quando a vida trazia uma oportunidade, que era só ela ir, só seguir, ela travava. Não tinha nada assim racional do porquê que ela travava, porquê que ela se sentia insegura, se ela tinha tudo, tinha investimento, tinha equipe, por que não estava indo para frente? Porque ela estava sem espaço nesse círculo. Era tanta coisa dos outros que quando a vida te trazia a colheita, falava assim, olha só, tá na hora de colher o que você plantou. Aí é como se você falasse, não, eu já tô com muita coisa. Não vai caber mais responsabilidade. Porque dinheiro é responsabilidade, projetos é responsabilidade. Se a gente já tá saturada de um monte de coisa que não é nossa, a gente não vai querer nem ver os nossos projetos, nem ver o que a gente precisa viver. Aí a gente se bloqueia. Sabe quando a vida trava? Pode ser isso. Quando você quer seguir, parece que não vai. Parece que não tem como seguir. Excesso de peso que não é seu, aquilo te puxa, te suga, te bloqueia. Então, outro aprendizado do outono, desapego. Desapegue das coisas que não são suas, desapegue das responsabilidades que não são suas e comece a abrir espaço para o que é seu. Faz um exercício assim de análise. Pode escrever, anotar, pensar, refletir. O que eu tô levando que não é meu? O que realmente é responsabilidade minha e o que não é? Isso em toda relação, no casamento, no trabalho, com os amigos, com os filhos. Porque os filhos passou dos 18 anos, que já são adultos, não tem nada a ver com isso. Você pode auxiliar, mas eles são adultos agora. A mãe também tem que soltar esses filhos, para eles irem para a vida. Então, observa o que realmente é responsabilidade sua, que só você pode resolver por você, e o que é do outro. Observe também se você não está ao contrário nessa relação, se você também não está esperando muito do outro, se você também não está dependendo demais do outro, colocando esperança demais no outro, também desapegue disso. Entenda que você é responsável só por você. O outro não tem obrigação de fazer por você. E aí você vai trabalhando isso de uma forma lógica também, maturando. E o outono e o inverno, ele vai te trazer essa introspecção. Então, é o momento exato para você questionar sobre a vida, entender mais sobre você, ver o que serve, ver o que não serve. O outono é como se fosse a fase lútea da mulher, que é pré-menstrual. Aquela TPM que a gente começa a ficar irritada, começa a querer se isolar, comer o chocolate. O outono é tipo isso, a natureza convida a gente para ir mais para dentro, porque vai estar mais friozinho,
a gente vai querer um chazinho, a gente vai querer dormir mais. E essa é a dinâmica da energia. A gente vai sentir esse movimento de olhe para dentro, renasça, renove, assim como as folhas do outono que caem. Você precisa soltar, desapega de tudo que não serve, para aí sim você conseguir colher o que o outono traz, tá? Último passo agora, terceiro passo, aceitação. Quando a gente fala assim, perdoe seus pais, perdoe a vida, perdoe as pessoas que fizeram mal para você. Às vezes a gente não consegue. E aí, como é que vai ser? O primeiro passo antes do perdão, tem tipo 7 passos antes do perdão. O Anderson, que é bom, meu marido, pra isso. Ele listou assim, passos antes do perdão, e tem muita coisa. Mas o primeiro deles é aceitar. Às vezes você não precisa perdoar instantaneamente seus pais, até porque são muitas camadas que a gente precisa liberar durante a vida. Mas é aceitar. Aceitar a sua ancestralidade, aceitar a vida como ela está, aceitar as pessoas como elas são, aceitar que os pais, sim, faltaram com muita coisa, que sim, de repente você não é quem você gostaria de ser ainda, que sim, você não vive a vida que você queria ainda. Mas entenda que nenhum estado é permanente. Vamos pegar a natureza de novo. 4 estações do ano, nada é permanente. A gente está em constante movimento, em constante evolução. Não é normal e não tem como acontecer da gente ficar parada no tempo, numa mesma coisa, numa mesma estação, com os mesmos pensamentos. A gente sempre está mudando. Isso é natural da vida. Então entenda, se nenhum estado é permanente, o estado que você se encontra hoje, sei lá, de dor, de escassez, de insatisfação, de desconexão com seu corpo, enfim, incapacidade, qualquer coisa que você esteja vivendo, isso não é permanente. Mas se a gente não aceita, a gente também segura de novo essa dor. A gente olha para nossa insatisfação e fala, ai, eu nunca vou ser rica. Nossa, eu nunca vou ter um relacionamento. Nossa, eu nunca vou ter o corpo que eu queria. Ai, nunca. E aí você sofre, né? Chora pelo leite derramado e fica ali. Desapego de novo, tá vendo? Você tem que soltar essa sensação e falar, tá bom. No momento, eu aceito. Aceito o meu corpo do jeito que tá. Aceito, sei lá, estabilidade financeira. Aceito que eu tô pobre, aceito que eu tô falida, aceito que eu não tenho o relacionamento que eu quero. Eu aceito. Esse é o primeiro ponto. Só que a aceitação, o que eu percebo em mim também lá atrás, eu tinha muita resistência em aceitar. Porque parece que quando a gente vai aceitar, é declarar derrota. Tipo, eu fracassei. Eu fracassei. Só que isso também é um estado que a gente precisa olhar e entender que é natural. E também não é uma conclusão final da vida. Você pode ter fracassado até aqui. Sim, eu fracassei com o meu corpo. Sim, eu fracassei no meu relacionamento. Eu aceito que eu fracassei. E logo que eu aceito, eu vejo que eu posso mudar. Porque se você não aceita, não tem como você mudar. Esse é o primeiro passo, admitir para você mesma que sim, não tá do jeito que você queria, não tá do jeito que você sonhou. E é isso. E tá tudo bem. Porque a vida é altos e baixos, não tem como a gente acertar de cara. Não tem como a gente ter não ganhado nada com esse fracasso também. E lembra que eu falei lá no início de enxergar o seu potinho vazio ou cheio? É literalmente isso, você olhar e tá, eu fracassei. Não tá do jeito que eu queria. Mas eu não só perdi. O que eu ganhei também com essa experiência? O que eu ganhei com esses 10 anos de casamento? O que eu ganhei com essa falência? O que eu ganhei com essa desconexão com o meu corpo? Que eu cheguei até aqui sem saúde? O que eu ganhei com isso? Aonde foi que eu vi isso a primeira vez? Porque geralmente a gente repete histórias das nossas famílias. Isso não começou em você, mas pode terminar em você.
mas você precisa aceitar. Esse é o primeiro passo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Blumenau, em 2020, foi 2020? Foi. Eu tava com 68, 69 quilos. Eu tava, 10, 12 quilos a mais do que era o esperado pra minha estatura, que eu sou desse tamanho. Pra minha estatura e pra minha idade, enfim, né, pro meu peso. Aí eu tava com 69 quilos. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, eu nunca mais vou emagrecer. Nunca mais vou conseguir. Aquele estado de não aceitação. Aí o que eu precisei fazer? Aceitar. E aceitação às vezes dói. De, nossa, como é que eu cheguei nesse nível? Nossa, como é que eu cheguei até aqui? Ah, eu fracassei. E aí, ali eu não entendi o processo, foi meio natural, né? Mas hoje eu percebo. Eu olhei para aquilo e falei, tá, eu aceito. Eu tô gordinha, tô com 60 e tantos quilos, quase 70, muito acima do peso, e é isso. E aí eu pensei, depois que eu aceitei, que eu olhei pra mim com o filtro real, porque até então eu tava fingindo que não, entendeu? Eu queria admitir. Depois que eu fiz isso, vi a minha alimentação, eu falei, tá, onde tá meu erro? O que eu posso fazer diferente? Alimentação, exercício físico, que eu não fazia, e consciência corporal. E foi lá no finalzinho de 2020 que eu comecei a entrar na academia. E aí eu falei, vou pegar firme, vou fazer dança, porque dança quebra mais caloria e dança também me deixa alegre, animada. Vou fazer yoga também para desenvolver essa consciência do corpo, conexão espiritual, e vou cuidar da minha alimentação. Cortei açúcar e tudo. 3 meses eu tinha perdido 12 quilos já. E olha que lá naquela época eu não tinha tanta consciência quanto eu tenho hoje. Mas eu só consegui mudar a minha realidade quando eu aceitei ela. Não tem como a gente pular essa etapa. E tá tudo bem a gente errar. Nós somos humanos. Da onde vem essa necessidade tanto da gente agradar, da gente ser perfeita? Quanto mais a gente quer ser perfeita, mais a gente quer ser masculina, mais a gente quer a aprovação do pai, mais a gente quer que a mãe olhe e reconheça a gente. E aí quando a gente fala, tá, eu não sou o que esperam de mim, eu sou muito pior do que imaginam, eu tenho um monte de defeito, sim, eu falho comigo mesma, e tá tudo bem, ninguém é perfeito. Isso é uma ilusão. Aí você aceita o seu estado atual. Aqui eu dei exemplo do corpo, mas poderia ser a vida financeira, poderia ser o profissional, poderia ser o casamento, poderia ser qualquer coisa. Quando você aceita, é como se você falasse pra vida assim, chega, cansei de apanhar, cansei de estar no piloto automático, mentir pra mim mesma, eu assumo a responsabilidade. Eu aceito. Assim que você assume a responsabilidade, a vida, o universo, Deus, a sua consciência vai te trazer um monte de coisas para você conseguir caminhar. Então não é nada que você force, sabe, a fazer, vai vir para você. Mas o primeiro passo é aceitar. E colocar diante da vida de tipo, eu aceito, cheguei até aqui, não perdi porque eu ganhei experiência. Por exemplo, eu ganhei 12 quilos, estava insatisfeita, mas eu também ganhei consciência. Eu entendi o quanto o exercício físico era importante, o quanto eu negligenciava a minha saúde, o quanto eu comia muitas vezes por compulsão, por querer amor da minha mãe. Então eu comecei a trazer consciência para tudo isso, falando, uau, eu ganhei muita coisa também com isso. E aí você entende que você não perdeu. Logo, você não precisa ficar aqui chorando pelo leite derramado. Você fala, tá bom, vida. Reconheço, aceito, solto, desapego e estou pronta para realmente fazer algo de bom com isso. Porque nada é em vão e na vida nada se perde. Então, toda a adversidade da vida, toda a trava, o primeiro ponto é aceitar o estado que você tá, entender que ele não é permanente. E só depois que você aceitar e desapegar disso, você pode fazer algo diferente. E aí vai vir downloads, insights, a vida se encarrega disso para você. Você só precisa aceitar.
E como eu disse, né, o processo de aceitação não é muito fácil. É difícil a gente admitir para nós mesmas de que a gente fracassou, de que a gente é falha, de que sim, erramos, de que sim, não acertamos o tempo inteiro. E é isso. Tá tudo bem, a vida é assim, cíclica. Aí você solta, entrega, aproveita esse ritmo do outono, que é o desapego, que é a renovação. Entenda que esses são os 3 passos principais, que são um pouco contraditórios, mas tem a ver com soltar, com entregar, com desapegar. Vamos recapitular rapidinho que a gente já encerra, tá? Primeiro passo, compreender sobre o dinheiro. Então, ao invés da gente ficar retendo o dinheiro, falando pro dinheiro que ele tem um propósito de emergência, que o dinheiro só serve pra gente sobreviver e apegar o dinheiro com medo dele ir, mais daquilo vai vir pra você, porque o dinheiro precisa de propósito e ele serve à vida. O dinheiro é movimento. Se você trava o dinheiro, trava o movimento, menos dinheiro vai vir. Então isso também é contraditório, mas é isso. Solta o dinheiro, dá um propósito para esse dinheiro que é servir a sua vida, aos seus desejos, a sua realização pessoal, energia de movimento, e você fala para o universo assim: quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais eu solto, mais ele vem para mim, porque esse é o movimento da vida. Você solta e ele vem. E às vezes mais do que você imagina, tá? Então, ao invés de a gente ficar com dó de gastar as coisas pra gente, ou guardar na reserva de emergência, você solta esse dinheiro. Segundo ponto. Chega de assumir responsabilidades que não são suas. No casamento, no relacionamento com os amigos, no profissional e com seus pais. Entenda que cada um tem a responsabilidade. Senão vai ficar aquele amaranhado que eu falei. Quanto mais coisa dos outros você tem, menos espaço para você. Quanto menos coisa dos outros você tem, mais leve é a sua vida. Mais fluido é a sua vida. E é literalmente isso. Você não tem espaço para você quando você acumula as coisas dos outros. Quando você se sente responsável pelo outro, tá? Também entenda ao contrário. Se você também não depende de uma forma emocional, ou financeira, ou afetiva, uma dependência emocional com o outro, porque o outro não pode suprir o que só você pode fazer por você mesma. Então também não adianta depositar essa expectativa, essa esperança de que o outro faça por você, que o outro vai me ajudar, porque eu tenho tal coisa, porque eu tenho fulano. Esquece, você pode fazer por você mesma, você tem esse poder. É sair desse lugar de vítima também, tá? E só recapitulando, se você perdeu a live, volta, porque é bem interessante, tá? São pontos bem contraditórios da vida. E quando a gente faz isso, realmente as coisas crescem, né? A gente consegue colher o que a gente plantou. E um dos pontos que eu falei é sobre soltar os pais. Então, quando a gente solta a responsabilidade que não é nossa, que a gente vai para a nossa vida e vivencia o propósito da vida, que é viver a nossa história, a nossa própria vida, a nossa própria história, mais os pais prosperam e a gente também. E é um pouco contraditório, porque a gente fala, ai, eu abandonei meus pais, ai, que culpa de deixar minha mãe. Nossa, que difícil falar não pra minha mãe, me posicionar. Só que quando você vai fazendo isso, se desafiando a estar em desconforto para não sustentar o conforto do outro, aí você entende que você não tem responsabilidade sobre aquela pessoa. E aí ela vai começar a fazer por si só. Então, logo, ela prospera e você também. Foi isso que eu vivi no relacionamento com a minha mãe. E eu percebo nas minhas alunas também, percebo na família do meu marido, quanto a família prospera depois que a gente para de querer salvar eles. Depois que a gente para de se meter e simplesmente solta. Vai viver a nossa vida, o nosso propósito. Mas muitas vezes isso é desafiador para nós. Pra mim, por muito tempo foi. E quando a minha mãe estava aqui pessoalmente, semanas passadas, eu precisei muito me posicionar. Hoje é mais tranquilo eu me posicionar com as pessoas. Mas há um ano atrás, era muito desafiador, era muito desgastante. Eu ficava mal, sabe? Até travava o chakra laríngeo de falar assim, a garganta.
Então hoje é mais tranquilo, mas eu precisei trilhar tudo lá atrás e continuar aqui, ó, firme. Eu chamo isso de sustentar o seu lugar. Então a gente tem todo um processo sistêmico que a gente faz aqui de retomada ao seu lugar. Mas depois que você volta para o seu lugar, você tem que sustentar ele. E para sustentar ele é desafiador, é desgastante, vai te exigir posicionamento, decisão, ação e manter o peito firme. Por mais que seja bem difícil no início. Mas a gente vê a colheita depois, em ambas as partes, tá? Isso é em todas as relações. E o terceiro passo é aceitação. Tudo aquilo que a gente falou, de você aceitar as coisas como são. Aceitar a vida como ela é, porque nada é permanente. Aceitar você agora, aceitar assim, eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Eu sou invejosa. Eu sou, sei lá, preguiçosa. Eu sou procrastinadora. Sim, no momento. Eu não estou conecta com o meu corpo. Eu não tenho um casamento legal. No momento. Aceita. Quando você aceita, você tem o direito e a oportunidade de mudar isso. Esse é o primeiro ponto. Solo fértil e solo seco. Uma mulher que nutre a si, ela consegue ter um solo fértil para que todas as sementes que ela plante, ela germine, ela prospere de um jeito natural. Mas se essa mulher tem um solo seco, com dores ancestrais, com cargas, com questões que ela não viu, quando ela vai plantar essa semente não tem um solo para germinar. Então essa colheita pode demorar ainda mais, pode ser mais difícil. Inclusive pode ter sintomas ginecológicos, pode ter questões físicas, emocionais, tá, dessa mulher. Então seria esse foco, focar no seu solo, no seu útero, nas suas questões emocionais, porque você é a única que pode mudar a sua vida, literalmente. É através de você, a mudança dentro de você, que você percebe isso fora. Eu comecei essa jornada desde muito tempo, né? Mas assim, de um jeito mais consciente, em 2020. Então tem 4, 5 anos mais ou menos que eu tô nessa estrada. E agora eu consigo perceber de um jeito muito claro tudo que eu fiz lá atrás. Toda a jornada que eu precisei trilhar, e talvez foi 4 anos, porque eu não tive uma mentora, não tive alguém que me mostrasse o que hoje eu faço aqui. Eu precisei meio que ir para o campo de batalha antes, para tirar as minhas conclusões, para conseguir trazer isso. Não tive mentores. E foi bem desgastante para mim. E eu literalmente saí de um ponto muito crítico, desse solo seco, de eu ser uma mulher seca, de eu ser desconecta com o meu corpo, de eu ter um útero doente, de eu não querer um relacionamento, porque eu era muito assim, quero ser livre, eu não quero ninguém para me prender. Tinha muitas crenças sobre casamento, sobre homem. Então eu saí de um ponto muito crítico, de 5 anos atrás, para um hoje que o que vocês me conhecem aqui é totalmente o oposto. E tudo que eu não tinha lá, tinha excesso de energia masculina, tinha um útero doente, não tinha um relacionamento, não queria ter também. Eita, caiu. A gente fala... Tá travando, né? A gente fala que literalmente de um estágio pro outro, tá? A gente não dá uma guinada na vida, tipo, do 0 ao 100. Mas a gente vai aos poucos, do 0 ao 15, do 15 ao 30. E quando a gente faz uma jornada com pontos realmente cruciais, na raiz das questões, com os insights que eu trouxe aqui nessa live, por exemplo,
Ao invés da gente ir um por um, de 0 a 1, 2, 3, a gente vai de uma forma exponencial. Do 0 ao 15, do 15 ao 30, do 30 ao 60, do 60 ao 120, entendeu? A gente dá pequenos saltos quando a gente tem instrução, quando a gente realmente compreende da raiz, porque é ali que estão as coisas e é ali que a gente consegue mudar, tá? Se você se interessou no conteúdo daqui, chegou aqui de paraquedas ou no final da live, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no YouTube, então volta, anota os pontos principais, porque são pontos, como que eu vou dizer isso? Mas é o ponto, assim, da vida, sabe? Que eu gostaria muito de ter, que alguém me falasse isso anteriormente, para eu não sentir tanta culpa em abandonar meus pais, tanto ressentimento, tanta insatisfação com o meu corpo, tanta crítica comigo mesma de não aceitar o meu momento e querer estar em outro lugar, não aceitar o presente, querer estar logo no futuro, em outro lugar, ser outra pessoa. Então eu gostaria muito que alguém me desse esse chacoalhão e falasse, calma, tá tudo bem. Você só precisa aceitar, entender o dinheiro de uma outra forma e não assumir responsabilidades que não são suas. Eu queria muito. Eu acho que isso é de extrema valia. Então volta, anota os pontos principais, tá? E para você que quer algo assim mais íntimo, a gente tem mentorias, conversa comigo, a gente analisa tudo que você precisa, de que forma a gente pode fazer, qual o melhor formato. Eu tenho um convite também para você. Dia 4/4 agora vai ser portal. E o número 4 ele também é bem representativo, tá? E nesse 4/4 a gente vai abrir essa energia toda do outono, do equinócio que eu falei aqui para vocês. De desapego, de transformação, de renovação, de transfusão desse solo infértil para um solo fértil, para você conseguir trazer essa colheita que o outono traz naturalmente. Mas lembra, a gente só consegue receber o que o Deus, o universo tem para nós, se a gente solta o que não serve. Então a gente vai fazer como se fosse uma limpeza, tá? Coletiva. A gente coloca o nome lá, faz as movimentações energéticas. E eu também vou dar para você uma leitura energética. Então você pode escolher alguma área da vida ou uma leitura geral, um conselho geral para você. E esse vai ser individual, tá? Eu mando para você por áudio. E aí você participa também do dia 4/4 da ativação coletiva do equinócio de outono. Ali a gente vai trabalhar no seu campo. Abertura para novos processos, abertura para a vida, para oportunidades, para abundância, limpeza também em geral, para você conseguir receber isso. Essa energia do desapego, de soltar o que não serve mais, a gente ativa os dharmas também, colheita, o que Deus tem para você, o que o universo tem para você. Então é bem interessante. Se você tem interesse, me procura aqui, tá? Eu vou fazer no valor de R$121. Eu literalmente fiz com papelzinhos, tá? Eu senti de fazer esse movimento, veio pra mim fazer. Falei, tá, qual o valor que eu vou cobrar? E aí eu coloquei no papelzinho e joguei. Então foi meio no sorteio, tá? Uma oportunidade pra você. Nessa semana eu vou estar divulgando mais sobre isso. Oi, Mara, bom dia, tudo bem? A Mara também teve uma transformação muito linda, né, Mara? Estamos juntas. E aí, nessa próxima semana, até dia 13 ali, você pode me confirmar se faz sentido pra você, se você quer participar. As alunas não pagam, tá? Mara, então você não precisa pagar, já tá dentro. Só me confirma que sim. Pra você mentorar a aluna que tá nesse processo nesse mês, é off pra você, tá? Então, você pode me mandar o seu nome lá que a gente faz a ativação. E aí, se você quiser saber mais desse processo, até dia 13 você pode confirmar, eu te passo certinho lá a forma de pagamento, por como que vai ser. Você me conta também o que você tá passando, porque eu sei que o campo ele é muito coletivo, então ele vai puxar mulheres semelhantes, com questões semelhantes. Então, se você tiver algo em específico que você esteja passando, uma dificuldade, uma dor, alguma coisa assim, manda lá. E principalmente nessa visão, assim, o que você quer desapegar? Ou o que você quer colher? Olha, eu chego a arrepiar. Que loucura. O que você quer colher, sabe? Nesse outono, nessa estação, se você estiver em outro lugar também, em outro país.
já foi equinócio, então mudou a estação, o que você quer colher nessa estação, o que você quer desapegar, me conta que a gente vai moldando esse processo coletivo também, tá bom? Por hoje é só, gratidão a todos que acompanharam, a live vai ficar salva aqui, lá no YouTube também, e até a próxima quinta-feira.